outra notícia importantíssima que diz respeito ao presidente da Caixa Econômica Federal. Não sei se você teve tempo de se inteirar sobre isso. Ele está sendo denunciado e investigado, não é denunciado por enquanto, investigado no Ministério Público, mas vazou a investigação por assédio sexual. E olha, são muitas denúncias, mulheres, várias delas, que eram convidadas para as viagens, funcionárias, intimidadas e tal. É um relato asqueroso, né, desse presidente da Caixa Econômica Federal. Você conhece essa figura? Falam muito dele nos bastidores aí do governo, né? Ele é um bolsonarista, assim, dos mais sabujos, né? Daqueles mais prestadores de favor. Acho que quem ganha dele é só o Aras. Então, ele, assim, muito sabujo e de confiança do Bolsonaro, de copa e cozinha, né? Ele chegou até a ser falado como possível vice, se não fosse ser um militar, né? E ele... Então, tem aí esse vazamento, investigação desgastante, vamos ver que mais surge, né? Crime de assédio sexual, tem as moças falando que ele põe a mão no meu pescoço, no meu braço, na cintura, não sei o quê, o exercício do poder, né, de uma grande corporação como a Caixa Econômica, por uma pessoa assim de poucos escrúpulos, é possível que tenha aí, que o Ministério Público tenha elementos. Ele já havia sido demitido do Santander, né, antes de ir para a Caixa. Ele já passou por vários bancos, vários fundos de investimento, e a saída dele do Santander foi bastante polêmica também. Em 2018, saiu uma nota na Veja dizendo que, quando trabalhava no Santander, ele machucou uma colega de banco durante uma festa de fim de ano. Acabou demitido pela direção. E a gente não sabe o que é exatamente essa história do machucou uma colega, né? Se isso teve também a ver com assédio sexual, mas fecha essa história, porque os relatos ouvidos pelo Metrópolis, né? Eles além de terem acesso aos documentos, eles também entrevistaram ex-funcionárias que não estão identificadas com seus nomes verdadeiros na reportagem. Elas contam que ele não aceita não como resposta. Então, quando elas não demonstram nenhum interesse, não querem ficar perto dele, etc., ele para de falar com essas funcionárias e tem atitudes grosseiras, né? Acaba se vingando de alguma forma ali por conta desse não. É um típico comportamento agressivo, né? Aquele que não se conforma com a negativa, tipo o término do relacionamento, e vai ser violento. Então, essa história do Santander já fecha com esse comportamento aí do Pedro Guimarães. Mais para frente a gente vai falar mais desse caso e eu vou trazer alguns detalhes desses relatos que estão na reportagem do Metrópolis, para quem não leu ainda. Também acabou de sair, né? Aí Gisele, uma pergunta. Um pouco. Diga. Alguém entrou aqui dizendo que tem, inclusive, gravação, que existe uma gravação dele no estacionamento do prédio da Caixa Econômica. Você chegou a ver isso? Que foi bem na hora que a gente estava entrando aqui no ar, eu não consegui ler muitos detalhes sobre isso. Tem isso? Não cheguei a ver a gravação, vou até olhar aqui a reportagem enquanto eu não vi isso. Isso, não. O que o Metrópolis diz também é que teve acesso a algumas imagens e que não pôde publicar imagens que comprovavam o que dizia a funcionária, por exemplo, essa de tocar o pescoço, né, de pegar na cintura, que comprovavam esses relatos, mas que não pôde publicar porque ia expor essa funcionária. Identificar, né? O caso é grave, ele merece que a investigação seja aprofundada. Se nós estivéssemos num outro governo, se o presidente não fosse o Jair Bolsonaro, ele seria afastado. Porque o relato descreve o abuso, ele usa de todo o poder que ele tem para tentar seduzir essas mulheres, ou na verdade ataca as mulheres, situações de ataque às mulheres, que não podem se defender, porque elas correm o risco de serem demitidas. A Caixa tem mecanismo de denúncia desse tipo de assédio. Só que se elas respondem, elas comprometem toda a carreira. Então, a descrição é de um homem cafajeste, a situação de um homem cafajeste, que usa o poder que ele tem
para subjugar mulheres que estão sob seu comando. Inclusive, assessores é que escolhem as mulheres, né, a pedido dele, aquelas que ele considera que sejam as mais bonitas, e ele investe contra essas mulheres. E eu diria, viu, Gisele, que esse tipo de denúncia, às vezes, o que acontece? Às vezes tem uma denúncia e as pessoas falam, olha, isso é uma vingança, isso não foi bem desse jeito, há contestações sobre isso. No caso dele, não dá para usar esse argumento, porque são várias mulheres e elas contam situações muito parecidas. E quando elas contam, isso descreve o repórter, que é Rodrigo Rangel, elas choram, lembram? Porque elas estão absolutamente indefesas. Muitas vezes não, saem da sua cidade, vão até lá, acompanham para prestar serviços, e ele usa essa condição dele de presidente para forçar as mulheres a ficar com eles. Agora, essas denunciaram, quantas não denunciaram? Quantas foram... Tem uma mulher que fala isso, 90% das mulheres não recusam, porque tem medo, é o presidente do banco, tem medo de depois serem perseguidas. E tem uma denúncia, Gisele, eu estava verificando aqui, de 2019, que saiu no Correio Brasiliense, na coluna do Vicente Nunes. Ele ali conta já que um presidente de um banco público, ele não diz o nome do Pedro Guimarães, em 2019, que era o primeiro ano do governo do Jair Bolsonaro, ele foi pego com uma funcionária no estacionamento da Caixa. Então, isso já houve, e aí uma pessoa presenciou essa cena, então já houve. E aí, eu diria que quando você vê, eu não sei se eu estou... Essa aqui, Joaquim? Exato. Eu não sei se eu estou errado, mas eu acho isso repugnante. Como esse cidadão, ele é repugnante. E não é só nisso. Você lembra? Não é só nisso. Você lembra daquela reunião, aquela famosa lá, 22 de abril, né? Foi ali do Moro, que o Bolsonaro fala muito palavrão, e ele se manifesta ali várias vezes. Então, e ele fala, esse presidente da Caixa Econômica Federal, falando de como tinha armas, a quantidade de armas que tem em casa. É um sujeito repugnante, realmente, e dizendo que mataria as pessoas numa reunião presidencial.